Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud, into Wilshere! Oh, that is simply magnificent! What a move! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo do Guia da PL da temporada 25-26. É uma série de vídeos que a gente está produzindo para contextualizar a temporada de todos os 20 times da Premier League. Hoje eu tô aqui para falar sobre o Everton, mas antes eu queria pedir o seu like, a sua inscrição, que você vire membro no canal se você puder e quiser prestigiar a nossa comunidade e o nosso trabalho. Vamos lá. O recorte de contexto desse vídeo aqui vai ser muito focado na temporada passada. Porque o Everton está na primeira divisão desde a temporada 54-55 de forma consecutiva, é um dos fundadores da Premier League em 92, é um dos times mais tradicionais da Inglaterra, e você não precisa ouvir muito mais sobre isso. Mas também porque foi na temporada passada que muita coisa importante aconteceu. O Everton do começo da temporada 24-25 é muito diferente do Everton do começo dessa temporada aqui 25-26. O Everton era detido pelo Farhad Moshiri no começo da temporada passada, agora é pelo Freaking Grip. O Everton tinha o Goodison Park como estádio, como casa na temporada passada, e 133 anos antes disso, o Everton agora vai para o Hill Dickinson Stadium, enquanto o Goodison Park vai para o time feminino. O Everton era comandado pelo Shandaish, que foi super importante no recorte recente, num momento muito crítico na história do clube, mas agora é comandado pelo David Moyes, que conseguiu injetar algum ímpeto na parte final da temporada. O Everton era desesperançoso enquanto clube no começo da temporada passada, e nessa aqui tem dias melhores pela frente, ou pelo menos a possibilidade de. Depois de 2 temporadas em briga contra o rebaixamento consecutivamente, sendo que a temporada 23-24 foi uma briga imposta por brechas de PSR, por dedução de pontos, né, onde o Shandaish foi muito bem, o Everton entrou nessa temporada aqui na 24-25 com o objetivo de estabilidade, ter uma temporada chata e segura no meio da tabela e fora de campo de trocar de mãos, vamos dizer assim, de trocar de dono. Nesse sentido, quando a gente vem do futuro e olha para trás, o Everton teve sucesso absoluto, mas esse sucesso não foi linear. A temporada não começou bem, e aqui vocês vão reparar que eu vou contar 2 histórias ao mesmo tempo, uma em campo e uma fora de campo. Em campo, a gente viu o Everton estrear com 2 derrotas consecutivas por um agregado de 7-0. Foi a primeira vez na história que a gente viu o Everton perder de 3 ou mais gols nos 2 primeiros jogos da temporada. Qualquer otimismo que a gente tinha na temporada evapora, o próprio Shandaish reconhece isso, mas reconhece dando a luz que eu quero dar aqui para vocês, que é, os problemas fora de campo eram tão grandes que era difícil ignorar e isso começava a contaminar o aspecto anímico do torcedor. Ele falava que era difícil, que o barulho não tinha nada a ver com futebol, e é exatamente essa história que eu quero contar para vocês aqui nesse primeiro recorte. A gente vai fazer uma pausa no que está acontecendo em campo para eu contar como que foi esse processo de aquisição do Everton, né? O Farhad Moshiri tentava vender o Everton desde o começo de 2023. Isso isoladamente não era má notícia, ele era alvo de um monte de crítica, de protesto da torcida do Everton, então assim, a notícia da intenção de venda era super positiva, mas o processo de venda, como é tradicional em M&A, é um parto, e foi. Então, no início de 23 a gente tem essa notícia. No meio de 2023, você tem pouco progresso, o Everton é colocado como um ativo estressado no mercado, que precisa de injeção de capital o tempo inteiro para sobreviver, para continuar pagando a sua rotina operacional e para honrar com os pagamentos de construção do novo estádio. Para vocês terem uma noção, entre 2018 e 2023 eles sangraram 400 milhões em prejuízos acumulados. Isso gera mais dívida de curto prazo, dívida mais cara, e isso casado com um dono que não tinha ou não queria mais injetar dinheiro no clube, gera uma situação absolutamente crítica. Em setembro de 2023 veio a possibilidade da aquisição da 777, que foi o primeiro comprador sério que entrou em exclusividade. A 777 assina esse período e empresta 200 milhões de libras para ajudar na gestão de caixa do clube, que é especialmente para pagar a construção do estádio, mas no processo aqui de exclusividade eles passam a ter problemas internos deles. Eles foram acusados de fraude, de algumas questões bem sérias lá internas deles que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Nesse sentido, o Everton desvia de uma bomba atômica porque esses problemas inviabilizam a aquisição,
Mas, por outro lado, o Everton perde muito tempo nesse processo aqui com a 777. A exclusividade da 777 acaba em junho de 2024. O Everton chega, depois disso, a considerar até a avenida de falência para reestruturar as dívidas, mas escolhe voltar para o mercado. E aqui, antes de eu continuar essa minha historinha de aquisição, eu quero que vocês lembrem das 2 temporadas que o Shandai salva o Everton do rebaixamento e como essa história poderia ser diferente aqui. O Shandai salva, especialmente na 23-24, ele salva com um elenco enfraquecido e tendo dedução de pontos, e os 2 fatores vêm por conta do Farhad Moshiri, não por causa do Shandai. Isso foi o quão pequena foi a margem entre um final feliz, que é o que eu acho que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo, e uma tragédia absoluta. Um rebaixamento naquele momento ali significaria certamente a falência e talvez um estado um pouco mais definitivo desse tipo de medida. O Friedkin Group, então, entra na jogada, desiste por uma complicação legal com o empréstimo da 777, e a bola sobra para o John Textor, e aqui a gente está em agosto de 2024, no comecinho da temporada, só para a gente alinhar as timelines. John Textor vocês conhecem bem, mas de novo tinha um empecilho grande que era, ele detinha 45% do Crystal Palace, e para comprar o Everton ele precisaria vender isso. Esse processo nunca é fácil, e esse é o contexto que ajuda a explicar por que 2 derrotas consecutivas no começo da temporada são tão explosivamente negativas. Né? Você tem um contexto extracampo que pode literalmente matar o clube, é uma coisa tão difícil de ignorar que qualquer fator negativo fica super amplificado. No final de setembro, quando o Everton era o 19º colocado, depois de 5 jogos, o que deu um boost de ânimo para o time foi justamente esse fator extracampo, quando o Friedkin Group volta para a mesa e anuncia um acordo de compra com o Farhad Moshiri para aquisição do Everton, sujeito a aprovações oficiais e etc. A gente avança na temporada e chega em janeiro. O Friedkin Group em janeiro já está instaurado, já está oficializado como dono, mas o Everton continua com problema dentro de campo, mesmo que a questão fora de campo tenha sido resolvida. O Everton tinha nessa altura 0,9 pontos por jogo, com 19 jogados. Estavam 16º, só um pontinho na frente do 18º Ipswich Town. Rebaixamento era um assunto que era recorrentemente discutido. E é nesse contexto que o Shandai efetivamente pede para sair. Ele não se demite, mas ele comunica para a diretoria nova que ele não consegue mais extrair o que ele precisa dos jogadores, que os jogadores não estão mais respondendo à metodologia dele, etc. E que ele acha que ele não é a liderança correta para os próximos passos do clube. E aqui eu preciso ser muito honesto. Eu achei, lendo essa notícia, que o Shandai estava errado, no sentido de eu não via muito mais o que extrair desse grupo de jogadores. Eu achava de verdade que o Everton seria limitado a um elenco que tem solidez defensiva, mas tem limitações ofensivas com a peça que tem. E eu via pouca culpa do técnico nessa equação. Eu tive um pouco de medo quando eu li a notícia, porque tem muito mais o que extrair? É de fato correta essa percepção do Shandai? Eu não tinha certeza. Vamos lembrar que nessa altura a lateral direita era um problemaço, McNeil, que tinha ensaiado ter uma grande temporada, tinha se machucado, o Calvert-Lewin não era mais o mesmo há anos, o Beto só tinha flashes, o Ndiaye passava uma boa primeira impressão, mas não era suficiente para carregar o time todo, para carregar o ataque todo. Eu achava que de fato as opções ofensivas eram decepcionantes, tinha pouca criatividade no elenco e que o time estava fadado a esse tipo de campanha arrastada, às vezes competitiva, mas arrastada. E eu estava errado, muito errado. O David Moyes é apontado, técnico histórico pro Everton, né? Ficou à frente deles de 2002 a 2013 e mudou a temporada inteirinha. Em meia temporada, ele praticamente dobra a quantidade de pontos do Everton, então o Shandai teve 17 pontos em 19 jogos, o Moyes vai para 31 pontos em 19 jogos. Rapidinho não existia mais papo de rebaixamento e eles terminam em 13º. Foi fácil de verdade a temporada. A torcida comprou a ideia, a atmosfera mudou e os resultados vieram. A nível individual também é importante a gente falar. O'Brien e Beto viraram grandes soluções na lateral direita e como centroavante, respectivamente. Jogaram muito. E é assim, otimista com o dono, com o técnico, com a nova diretoria e com o estádio, que o Everton chega para a janela de 25-26. É uma janela gigante porque o Everton tem 15 jogadores sem contrato, que ficam sem contrato nessa janela, mas isso pode ser tanto olhado como um problema, quanto pode ser olhado como uma oportunidade de reconstrução. Até aqui, saíram do clube por fim de contrato o Doucouré, que era uma peça muito importante, esse é relevante, Calvert-Lewin, Ashley Young e Holgate, que tinham que sair mesmo, e João Virgínia, Begovic e Billy Crellin, que são todos goleiros do elenco.
Mangala, o Lindstrom, Harrison e o Broja voltam para os respectivos clubes depois de empréstimo, e o Neil Maupay foi vendido em definitivo para o Marseille por 4 milhões. Coleman, Keane e Gueye, esse especialmente importante porque foi muito bem na temporada passada, renovaram os contratos. O Branthwaite também renovou, mas não estava sem contrato com o clube, é só uma boa notícia para o elenco. E em termos de novas contratações, até aqui o Everton fez 4. O Alcaraz, que estava por empréstimo e vem em definitivo. O Barry, esse sim é uma aposta mais relevante, um pouco mais pesado, um centroavante com bastante presença física que vem do Villarreal. O Asnu, que foi anunciado hoje oficialmente, vem do Bayern de Munique, um lateral esquerdo jovem, com boa reputação, não conheço particularmente bem. E o Travers, do Bournemouth, que vem como um goleiro reserva. Agora, o interessante nesse aspecto é que a janela deles ainda tem muita coisa pela frente. O próprio David Moyes falou que quer chegar em mais ou menos 10 novos jogadores. A gente está em 4 contratados, se a gente considerar o Alcaraz como uma nova adição. Então aqui claramente vem muita coisa pela frente e o Everton vai ser um dos times mais legais da gente acompanhar. O Everton já tentou contratar o Tete do Fulham, então o interesse é flagrante no lateral direito. Eu acho que além do lateral direito, cabe no Everton, ou precisa chegar no Everton, 2 pontas pela direita, ou preferencialmente pela direita. Já tem alguma especulação com o Malik Fofana, que não é da direita, e com o McAtee. Um meio-campista, pelo menos um meio-campista, e um zagueiro, especialmente se não for possível contratar um lateral direito. E eu vou botar no campinho aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Como goleiro, você tem o Pickford, excelente goleiro, e o Travers como opção de elenco. Pela direita, eu mantive o O'Brien, que é zagueiro de origem, mas jogou muito bem na temporada, no recorte final da temporada jogou muito bem. Mantive a titularidade com o Patterson como opção. O Coleman, que renovou, eu suspeito que seja muito mais uma capacidade de vestiário do que um papel em campo efetivo. A zaga tem Dono, Tarkowski pela direita e Branthwaite pela esquerda, não tem muito o que falar, são zagueiros de primeiríssimo nível, e o Keane é a opção que fica de fato no banco. Quem compõe a quarta opção de zaga é o próprio O'Brien, então se vier um lateral direito, você fica um pouco mais folgado na zaga, mas se não vier, você precisa adicionar a zaga. Pela esquerda você tem o Mykolenko, que eu suspeito que mantém a titularidade pelo menos no começo, enquanto o Asnu se ambienta. No meio, vocês vão ver que a gente tem um elenco bem magro, você tem Gueye e Garner como titulares. Gueye é excelente, ou foi excelente, mas ele tem 35 anos de idade. O reserva dele, a gente tem Iro Egbonan e o Armstrong. O Armstrong é um menino e o próprio Iro Egbonan não é um jogador experiente, acho que num elenco saudável seria a quarta ou quinta opção de meio de campo, então precisa de adição aqui. Na linha de armadores, talvez pareça que tem muitas opções, mas são as mesmas 3 opções para as 3 posições. Então você tem um problema de profundidade aqui, você tem McNeil, Alcaraz e Ndiaye, são opções interessantes, acho que especialmente o McNeil e o Ndiaye, mas nenhum deles prefere jogar pela direita e todos eles quebram um galho por ali. Eu acho que cabe um jogador. E como centroavante você tem Beto e o Barry como principais opções, e você tem o Shermit também, que é um jogador jovem que deve até sair por empréstimo. Em termos de expectativa, eu acho que num primeiro momento não muda muito a faixa da tabela, mas muda muito a sensação que o torcedor tem que ter com a temporada. O Everton não pode voltar àquela sensação sem esperança, não pode nem pensar em rebaixamento na temporada. Eu acho que o meio de tabela faz sentido para isso. É óbvio que o próximo mês de janela vai ser muito determinante nessa conversa, mas nesse momento aqui é o que eu consigo enxergar. Eu acho que vai ser cedo para um time que vai ser recém-montado para ter uma ambição de vagas europeias, numa liga que é tão competitiva, que é tão poderosa, mais uma temporada de verdadeira estabilidade, e não uma estabilidade que eu demoro 15 minutos para contar para vocês por que no final deu tudo certo, seria um bom primeiro passo para o projeto. Fica muito difícil eu prever se vai ser isso que de fato acontece ou não, porque o time que eu apresentei para vocês no campinho deveria ser um time muito distante do que vai ser o time de fato do Everton pelas contratações que estão por vir, mas se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que adivinhar, eu colocaria o Everton entre a 12ª e a 15ª posição, talvez. Muito difícil de ser assertivo nisso aqui. O Hill Dickinson Stadium, nova casa do Everton, de 800 milhões, 53 mil lugares e um visual espetacular, aguarda. Uma nova era para o Everton, aguarda.